Fala galera, fala querido, fala querida, eu sou o Paulo Alencar e você está aqui no Jesus Saver Podcast. Estamos aqui nesse terceiro bloco dessa mensagem abençoada que eu acredito que vai ser muito salutar para a sua vida, vai ser proveitoso, acredito que vai dar direção para a sua casa, para o seu lar. É um tema que é necessário nesses últimos dias para a família. E comigo está aqui o meu querido amigo, pastor Gesiel Santos, nesse terceiro bloco aqui. Dá uma puladinha, fica à É vontade. sempre uma honra, Silas. Nós, só para recapitular, o pessoal que não assistiu aí o primeiro bloco e o segundo. No primeiro nós falamos do modelo de Deus para a família. Uhum. O segundo, mandamento de Deus para a família, no caso do casamento, princípio de autoridade e honra. Glória a Deus. E nesse terceiro bloco vamos estar falando aí dos mandamentos de Deus para os filhos. Tamo Glória a juntos. Deus. Glória a Deus, queridos. É isso aí. Nesse terceiro bloco vamos estar falando aqui dos mandamentos de Deus para os filhos. E acredito que vai ser muito necessário para você, para sua casa. Essa mensagem que tem sido gravada aqui em Tavira. Estamos gravando aqui de Tavira, Portugal. E vamos que vamos, pastor. Fica à vontade aí e tamo junto. Maravilha, Silas. Vamos de Bíblia porque é a base, né? Amém. A Bíblia Sagrada é a base de tudo. Êxodo 20:12. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Em Efésios 6:5, na Bíblia King James atualizada, eu gosto muito dessa versão, Silas, Uhum. vai dizer o seguinte, Efésios 6:4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, com a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina. Por isso que eu gosto da versão King James, atualizada, cara, essa palavra disciplina, e o conselho do Senhor caminhando como servos. Então, essa questão, como nós falamos, do modelo de Deus para a família, no caso do casamento, né? Na questão do princípio da autoridade e honra, nós vemos que, infelizmente, hoje, muitas famílias estão destruídas, professores que sofrem nas escolas com alunos, a sociedade como um todo, né? Policiais que têm trabalho com jovens, justamente por falta desses filhos estarem vivendo aqui essa verdade, esses princípios. Honra o teu pai e a tua mãe. Isso é forte demais. E você percebe que isso aqui está lá na lei, no Êxodo, Moisés escrevendo, a fim de que tenhas vida longa. Glória a Deus. Eu aprendi de cedo que o filho que obedece pai e mãe, ele prolonga os dias de vida. A Bíblia, ela não mente, ela é a inerrante palavra de Deus. Vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, a gente vê aí muitos filhos que não honram seus pais. Né? O honrar no sentido do cuidado, né? De estar estendendo a mão. O filho que não dá trabalho ao pai, ele já está honrando. Quantos filhos que erram tanto e os pais nem dormir não conseguem mais. Né? Então, esse filho certamente está desonrando esse pai. Nessa versão aqui, King James, é atualizada, e vós pais não provoquei a ira aos vossos filhos. Quantos pais sem mentoria são tolos e não sabem levar esses filhos à presença de Deus? Então, quando a gente olha para a palavra, a gente vê que é tão simples, né? E vai convergir sempre naquela palavra obediência. Quem vive obediência vive milagre, né? Porque a obediência gera milagre. A desobediência só desordem, como infelizmente está a sociedade hoje. Mas educai-vos, ou educai-os, de acordo com a disciplina e o conselho de quem? Do Senhor, Glória a Deus. que é o nosso modelo, caminhando como servos. Então, eu quero, nessa minha primeira fala, nesse terceiro bloco, deixar esses versículos e dizer que é muito simples. A palavra é obedecer, e você que é filho, tem obedecido aos vossos pais, parabéns para vocês. E porventura, se tiver algum filho aqui que tem essa consciência, que não tem honrado pai e mãe, é que você venha refletir, porque a bênção de Deus estará sobre a sua vida quando você começar a cumprir essa verdade. Glória a Deus, pastor, é profundo. E, pastor, a gente encontra, no caso nesse tempo, muitos pais e filhos que não conversam, não tem não tem, o filho não olha para o pai e vê não vê um destino, uma direção, e muitas vezes isso por falta de relacionamento. Relacionamento. E eu entendo que como existe pais que querem atrair um relacionamento para um filho, também existem filhos que também querem atrair um relacionamento para o pai, porque da mesma forma que o filho desobedece o pai, como também a gente encontra muitos pais também que Exatamente. não agem correto com os filhos. Então, na visão de um pai, como atrair o seu filho, como fazer o seu filho seguir
uma vida correta perante a palavra de Deus? Na visão de um pai, porque também estou pensando em trazer na visão do filho, Exatamente. mas na visão de um pai. O senhor que é um pai... Muito salutar a sua pergunta e a sua reflexão. Em primeiro lugar, é o que eu falo, é a base de tudo. O pai, ele vai buscar esse relacionamento com o filho, primeiro ele sendo exemplo. Glória a Deus. Ele vai ensinar o filho não só com as palavras, né? O exemplo, ou seja, filho, você não mente, mas se o filho vir esse pai mentir, não adianta. Então, quando eu sou luz com o meu viver, meus filhos estão observando. Então, primeiro, quando esse filho observar que esse pai tem uma intimidade com Jesus, esse filho ele pode até andar pelo caminho da rebeldia, Silas, por um certo tempo. Mas quando ele começar a lembrar do pai que viveu ou vive no temor do Senhor, isso vai gerar vida nele. Porque isso contagia. Então, o que eu vejo nos pais de hoje, nessa dispensação? Que muitas vezes até ensinam com palavras, mas não ensinam com a vida. Então, o temor do Senhor, ou ao Senhor, é o princípio da sabedoria. E assim que eu criei os meus filhos, ensinando a luz da palavra, pregando no altar, em casa dando mentoria, mas sobretudo com a minha vida. Hoje meu filho tem 18 anos, você pode perguntar para ele, filho, ô Gedson, você já viu seu pai mentir? Certamente ele vai dizer não, nunca. Porque eu sempre falei, não minta, mas também porque eu não minto. Entende? Então assim, filho, quando você casar, trata a sua esposa assim, assim, assim. Ele vê a forma que eu trato a mãe dele. Então, para eu ganhar o respeito do meu filho, eu tenho que ter vida. E infelizmente, muitos pais, e aqui eu não quero atacar ninguém, e não é o nosso objetivo, que até deseja ver os filhos, né, com essa comunhão, com essa interatividade, mas infelizmente não são exemplo. E aquilo fica no subconsciente, sobretudo a criança, vamos falar aqui agora, posteriormente. Sim. Mas eu penso que é isso, Silas. Quando você tem vida, você gera vida, em todas as questões. Glória a Deus. Então, primeiramente, aí, é uma questão de mais prática e menos palavra, né? Exatamente, menos Que palavras. a gente encontra aí, são muitos pais que só dizem, faça isso, faça aquilo. Tem aquele famoso ditado, né? Não faço o que eu faço, mas como é que é mesmo aquele ditado? Agora eu já não sei. O ditado faça o que eu digo e não faça o que eu faço. É o contrário. E é o contrário da palavra de Deus, né? Totalmente contrário, totalmente contrário. Exatamente, exatamente. Você vê que é uma teoria rasa e cria uma cultura de entendimento errado para o próprio jovem que está ali tentando ter uma direção e não encontra no seu pai, né? E o mais triste é que vai comprometendo as próximas gerações. Sim, sim. Porque aquela bagagem que aquele filho recebeu, a tendência, se o Espírito Santo não tiver misericórdia de Jesus, como muitos filhos vieram de lares destruídos assim, mas a graça alcançou. Mas aí a pessoa aprende apanhando, como eu costumo dizer. Sim. Né? Mas quando tem uma mentoria, nós estamos preservando as próximas gerações. Sim. Porque, como eu li aqui Efésios 6,4, que vai convergir no que você está falando aí, por isso que eu gosto nesse versículo, nessa versão de King James, atualizada, e vós pais não provoquei a ira dos vossos filhos. Essa ira aqui, ela é abrangente, abre leque para vários temas. Sim, sim. Então o pai, como o marido tem que sacrificar pela mulher, como nós falamos no outro bloco, aqui os pais, essa ira aqui, não provoqueis, cuidai deles. Emoções, ser o manetedor, né? Ser o sacerdote desse filho. Porque tem pais que pensam que a obrigação é do pastor. Sim. O sacerdote é o pai. Então, quando o pai tem esse entendimento, educando na disciplina e do Senhor, é aquele versículo, ensina a criança o caminho que se deve andar e quando crescer, não se desviará dele. Que a exegese ali ensine a palavra, que vai ficar ali enraizado ali, a semente plantada e certamente vai fluir no tempo certo. Profundo. Pastor, entrando aqui num tema mais aprofundado nessa questão, que eu acredito que é algo que é muito presente nos dias atuais e até nos dias anteriores e os que virão também. É porque nós encontramos muitas vezes pais dissolutos que até pensam em educar os seus filhos, mas são excessivos na correção e muitos acabam agindo errado, acabam machucando os filhos. Eles erram querendo acertar. Sim, erram querendo acertar. E até outros que, às vezes, com bebidas, sabe, né, por mágoas e tudo mais. Então, disciplina errado o filho. Não posso trazer muito a questão de... Até não sei se eu consigo trazer. Pode trazer isso, onde você que é editor aí, se eu posso falar sobre agressões, que tem pais que agridem. Tem pais também que são até além que excede, do que... A palavra excedem. Existem pais que excedem a disciplina e acabam ferindo assim, sentimentalmente, fisicamente, os filhos. E como é que a gente consegue encontrar uma direção para o filho que está ali passando por essa opressão?
nesse tempo aí? Silas, muito salutar a sua pergunta e, na verdade, pelo cara inteligente que você é, eu já esperava essa pergunta, porque, na verdade, é o que a Glória a gente Deus. está vendo hoje em dia. É o excesso na disciplina e, muitas vezes, até excesso no amor. Aham. Então, eu vou ler aqui 3 versículos, porque aí a gente Aham, já sim, claro. comenta. Uma benção. E o primeiro é Provérbios 13, 24. Aham. Aquele que poupa a vara aborrece a seu filho, mas quem o ama, a seu tempo, perceba que aqui tem uma questão do tempo, Uhum. o castiga. Né? Provérbios 13, 24, nós acabamos de ler. Em outra versão, o que não faz uso da vara odeia seu filho. É forte. Muito pelo contrário, o pai que odeia é aquele que poupa a vara ao filho, Que não que disciplina. não disciplina. Mas o que ama, desde cedo castiga. E a palavra aqui fala bem sério isso. E o castigar aqui não é de. Qual a palavra que eu vou usar por causa da plataforma para não dar strike, né? É Exceder strike além. que fala. É aquele Desmonetizar. que excede, né? Que excede. Então, aqui, o último para eu responder aí, para a gente entrar nessa reflexão, Sim. Provérbios 29, 15. Nesse versículo, eu gosto na versão NVI. Olha que coisa tremenda, Silas. Andy, que está aqui nos bastidores aqui das câmeras, e você que está me assistindo aqui ao vivo na minha live, e você vai assistir aqui na sexta-feira no podcast, Seivam. A vara da correção da sabedoria. É forte isso aqui. Glória a Deus. Salomão, homem da sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. É muito forte isso aqui. Então, sua pergunta pastor, como tratar esses filhos que, de certa forma, tem uma, não sei se você ia usar aqui a palavra, revolta, no coração devido ao excesso da disciplina. Uhum. Eu posso falar um pouquinho da minha vida, né? Eu com meus 16 anos, eu fui convidado pelo meu tio na altura para ir para Belo Horizonte, da Bahia para Belo Horizonte. Ele colocou praticamente 2 lojas, abriu uma terceira que depois logo teve que fechar, mas inventário, depósito em conta em valores altos eu fazia, e eu me senti muito responsável. E um dia eu peguei o telefone para falar com meu pai, eu chorei no telefone, eu agradeci meu pai pelas surras que ele tinha me dado. Meu pai me batia por causa de traumas que ele tinha com bola, que tinha um futebol da rua toda tarde, e ele não queria que eu ficasse no meio daqueles jovens. Ele sabia que ele rolava drogas, muita coisa errada, e ele, com medo de perder o filho, muitas vezes eu apanhava por causa do futebol. Uhum. E ele estava certo, que a maioria daqueles colegas viraram traficantes, outros morreram pela polícia, outros morreram entre eles mesmos. E então, quando eu me vi com 16 anos com aquela responsabilidade, eu liguei para meu pai chorando e falei, pai, muito obrigado pela surra que o senhor me deu. E ele começou a chorar e falou, meu filho, eu quero até te pedir perdão, porque eu sei que eu te bati além. Ele reconheceu que ele pecou por excesso. Então, assim, houve ali um pedido de perdão, eu agradecendo, porque eu falei com ele, pai, o senhor pecou por excesso, mas nunca foi por omissão. Para mim não gerou nenhum trauma. Mas, infelizmente, Sila, outros filhos sofrem até hoje esses traumas. E aqui que está a grande questão, que eu queria, aqui, em rápidas palavras, falar, que é o mal do século, dentro da família. Por quê? Porque o perigo está nessa geração no que tange aos pais. Eu tenho recebido no gabinete, pessoas têm falado assim, pastor, eu não corrijo os meus filhos na questão da correção da disciplina, quem entende aqui que a palavra fala vara, porque eu sofri muito nessa área com os meus pais. Eu não quero que os meus filhos sofram a mesma coisa. O que eu vejo nesses casais, Silas? E Andy, que está aqui, né, na câmera, e você que está aqui na minha live. Eu estava falando aqui com você, quem estava comentando aqui um pouquinho, né, no nosso almoço, é questão do equilíbrio. Quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, não é para salgar e nem para deixar sem tempero, é para dar equilíbrio, sabor. Então eu vejo que esses pais, eles receberam um trauma, então eles não querem corrigir, então a vara desce o nível e fica só o amor. O amor também em excesso é pecado. Porque o que Deus quer? Equilíbrio. Amor junto com a correção. É o que a Bíblia nos ensina. Então esses pais, com medo de traumatizar os filhos com a vara da correção, investem mais no amor e está, infelizmente, comprometendo as próximas gerações. Não é que o pai tem que corrigir o filho todo dia. Se corrige quando erra. Tem filho que não precisa de correção. Ele é um Abel nato, já nasce para obedecer. Mas a natureza caída, é natural de uma criança querer colocar um dedo na tomada, correr para a rua, colocar alguma coisa que fere na boca, e cabe a quem ensinar? Os pais. Então, assim, eu vejo e eu falo com os meus filhos essa questão, que o pai que ama, e olha que Salomão, o homem mais sábio, recebeu sabedoria do próprio Deus, né?
Ele pediu: aquele que poupa a vara aborrece a seu filho. Não parece algo que não tem nexo? Você teria que ser o contrário na visão humana. No Aham. Brasil hoje existe a lei da palmada, que eu posso falar. Ou seja, se o pai bater num filho, dar uma palmada no filho, pode até ser preso. Mas o pai não pode bater, mas a polícia bate depois. A sociedade bate depois. É verdade. Pior ainda, né? Pior ainda, eu já recebi no meu gabinete, nesses 21 anos de pastoreio na Europa, e não foi nenhum e nem dois gabinetes que eu fiz com pessoas que falaram comigo, pastor, eu admiro muito a forma que o senhor cria o jeito da Steph. Hoje eu entendo que meu pai pecou comigo. Eu pensava que ele me amava, mas ele não me amava porque quando eu errava, ele não me disciplinava. Eu tive que aprender na vida e foi muito mais dolorido. Se meu pai tivesse me disciplinado, eu não teria sofrido tanto. Então hoje esse pai é cobrado porque na altura ele foi negligente, não disciplinou, e esse filho, eu atendi muitos obreiros, pastores no gabinete com essa situação. Porque o pai foi negligente e culpou a vara. Olha que coisa mais forte, nessa versão NVI, é forte demais. A vara da correção dá sabedoria, ou seja, a vara traz sabedoria. Mas a criança entregue a si própria é vergonha da sua mãe. Aí vai convergir naquele versículo. Ensina a criança o caminho que se deve andar. E quando crescer, Se não se desviará esquecerá. dele. Então, quando você cria a Glória criança a no Deus. amor em primeiro lugar, sendo mantenedor dela, e quando ela entende que a vara chegou para correção, essa criança não vai ser traumatizada. Porque eu falo por mim, ela vai te agradecer depois. Quero só fechar aqui com uma ilustração para devolver a palavra para você, depois a gente Glória a vai Deus. interagindo se tiver tempo. Meu pai contava uma história, aconteceu na Bahia, Jequié, é o nome da cidadezinha da Bahia, que um filho saía para brincar com os colegas e ele trazia às vezes um brinquedinho da casa do colega. E ela perguntava quem te deu, ele falava meu colega. E ela não ia perguntar. Chegou um tempo que ele encheu a casinha de brinquedo. E ela chegou à conclusão que ele estava pegando escondido, porque era muito brinquedo. Mas em nenhum momento ela a corrigiu e nem foi devolver para o vizinho. Passaram os anos, ele começou a roubar. Ele foi preso. E quando ele estava na cadeia, ele viu, apanhou muito da polícia, apanhou como ele nunca tinha apanhado, espancado. E quando a mãe entrou, ele odiou a mãe dele. Ele mandou a mãe dele chegar perto da grade. Quando ela colocou o rosto, ele foi na orelha dela, mordeu e arrancou a orelha, um dente. Isso aconteceu mesmo na Bahia. Meu pai. E aí ela falou assim, ele falou para ela assim, eu estou aqui porque quando eu levei aquele primeiro presente, aquele primeiro brinquedo, o meu coleguinha, a senhora não me disciplinou, a senhora não devolveu. Eu estou aqui hoje, a culpada é a senhora. Então isso é muito forte, Silas. Então esse filho foi a vergonha dessa mãe. Então hoje eu vejo pais que não querem porque colocam o amor acima da vara, que ele na verdade não pode estar ali em cima nem abaixo. Então é muito amor e pouca disciplina. Então essa geração infelizmente está comprometida, está perdida. Então por isso que nós estamos aqui nessa oportunidade, nesse podcast. Eu sei que quem assistir vai ter aqueles que certamente vão concordar e outros não, porque é natural da democracia. Mas quando a gente olha para a Bíblia ela não tem democracia, ela é teocrática. É Ela é a voz de verdade. Deus para nós. Então não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu sinto. É o que ela nos ordena a fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. E é profundo. Acredito que vai edificar muito a vida de todos. E a sabedoria, né, pastor? É a sabedoria. Não tem para onde correr. E isso é algo que se repete de geração em geração. Se você não disciplina o seu filho, não impõe os limites, não ensina ele a ser alguém que tem limites, porque a vida é assim, Limites. né? Entendeu? Senão o mundo ensina e é pior ainda, né? É, Como o senhor disse. Se você às vezes não dá disciplina, não corrige ali, o pai que poupavar o seu filho, uma hora a polícia vai estar lá fora, vai ser uma pessoa que vai querer achar que tudo ele pode fazer. E a vida não é assim, né? A vida tem exatamente. limite. E o salutar é deixar bem Sim, claro sim. que a disciplina não é o pai espancar o filho. Sim. A disciplina, meu pai quando ele ia disciplinar a gente, ele colocava a vara da correção, que era um cinto, quando não era uma palmatória, se estiver acompanhando, certamente vai ter aqui nos ouvindo, vai saber o que é palmatória. É, que era a vara da correção que ele usava, mas antes ele dava um sermão. Ele pegava a Bíblia e lia todos esses versículos que eu li aqui e outros. Ele falava, vai doer mais em mim do que em você, mas eu preciso te ensinar. Então, quando terminava de apanhar, eu abraçava meu pai e beijava. Eu sabia que ele estava fazendo certo. Hoje, eu não preciso mais bater nos meus filhos. Eu tenho meu filho com 18 anos, que é uma benção, o Jeito, já teve aqui no podcast, né? Tenho a Stephanie. E eu sei que tem alguns pais aqui que estão dizendo, poxa, o pastor dizendo que bate nos filhos, não é questão de espancar, é corrigir. E quando eu falo com eles me abraçam, me beijam, falam, pai. E é porque eles começam a ver, Silas, como os pais de hoje estão tratando os seus filhos. Aí eles falam, pai, olha como aqueles meninos são desobedientes, olha como é que aquele filho está fazendo com a mãe.
E eu pergunto, como você vai criar os seus filhos se Jesus não voltar? Ah, pai, do jeito que o Senhor me criou, do jeito que o Senhor nos criou. Então isso é muito, muito legal, porque não é o meu padrão, Silas. É o padrão de Deus, Glória a é o Deus. padrão da Bíblia. Então, assim, o pai que ama, ele não bate com prazer, não bate toda hora, não envergonha o filho, não, é uma disciplina. Quantas vezes eu tive que dar uma correção na minha filha e ela ficar num quarto e, e, e eu ir para o outro chorar? Doeu mais em mim do que nela. E é igual é o que eu falei aqui, Deus ele não tem prazer de castigar a gente, mas o deserto e a vara de Deus continua sendo a, a disciplina que ele usa para tratar conosco, né? E em nenhum momento você quer trocar de Deus por causa da correção que ele nos dá. Glória a Deus. Então a gente tem que entender que quando nós erramos, todo pecado tem sua consequência. Gálatas 6,7, Paulo dizendo aos Gálatas, de Deus o homem não se zomba, o que o homem semear, certamente ceifará. Isso é em todos os âmbitos da vida. Então quando o filho ele tem esse entendimento e o pai tem um entendimento, sobretudo, ambos têm essa mentoria, fica mais fácil, certamente o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus, estamos chegando aqui no final desse podcast. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Alegria. Eu acredito que foi edificante para mim e vai ser Glória a edificante para vocês aí também que estão aí. Olha, segue o Pastor Gesiel lá nas redes sociais. Qual o endereço lá, Pastor? Pode falar aí. Pastor Gesiel Santos. Vai aparecer aqui embaixo. Facebook. Aqui embaixo. Exatamente. E Pastor Gesiel Santos também no Instagram. @Pastor Gesiel Santos. Glória a Deus. Olha, o Pastor Gesiel é o pastor líder aqui da Semibran, aqui de Tavira. Então, pastor, pode quiser falar sobre os cultos, sobre os dias para você visitar. Vai ser um privilégio ter você lá na nossa igreja. Pastor, fica à vontade. Exatamente. Silas, Andy, vocês estão aqui na minha live em direto e você que está assistindo esse podcast abençoado, eu quero convidá-los. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos o culto da edificação espiritual, que é um culto de oração e ensino da proteótica palavra de Deus. Nós estamos vivendo aqui um tempo de crescimento muito lindo na presença do Senhor. Todos os domingos, o culto familiar em adoração ao Senhor Jesus, que tem sido uma bênção. Estamos vivendo um avivamento e Deus tem trabalhado em nossas vidas. E para você que gosta de futebol, você que é varão valoroso, nós temos o Futebol da União. Futebol que é uma benção, né, Silas? É uma benção demais. Todos os sábados, às 5h30, né, da Glória tarde. a Deus, glória a Deus. Então, quero convidá-los. E a minha palavra final é que Deus possa abençoar todos vocês. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho. E que a sua família esteja blindada por Deus. E como é que nós blindamos a família, pastor Gesiel? À luz da palavra de Deus. Aleluia. Deus continue abençoando a todos. Silas, um prazer, uma honra Para mim foi estar uma honra, aqui. pastor. Muito obrigado. Você é uma benção, amém? Tamo Como junto, eu falei no irmão. início, eu me sentindo aqui num programa de televisão, nesse podcast. A gente que é uma Louvar a benção. Deus pela Ante, que é uma profissional ali, me senti ali, Glória a Deus, glória a muito Deus. lindo o Tem trabalho dela. bastidores ali, né? Não, é muito lindo. E para você que está comigo aqui, vai assistir posteriormente, Deus te abençoe. Deus abençoe. Siga lá o podcast Jesus Save, Glória a do Silas Deus. Alencar, que tem sido uma bênção para todo mundo. Glória a Deus, queridos. Que a bondade do Senhor possa acompanhar o seu coração, que essa palavra possa edificar a sua vida, a sua casa, dar direção para ti. Tamo junto, queridão. Um abraço. Deus abençoe. Valeu. Tamo junto. Tamo junto.